olha só, semana passada a gente conversou com o Dr. Alan Furtado sobre transplante capilar, que a gente já fala de implante capilar. A gente apresentou para vocês em casa a Filos Capilar, essa clínica perfeita que tem em Taubaté, ou seja, gente, pertinho de todo mundo, não precisa mais ir para São Paulo para fazer isso, não precisa mais viajar para o exterior, porque você tem toda a segurança, é a melhor técnica para você fazer isso. Então eu quero dar um bom dia para o doutor, obrigado por voltar aqui ao programa. Bom dia, Lucas. Que legal ter você aqui, viu? Tudo bom, obrigado, doutor? tudo bem. É um assunto que a gente amou, né? É verdade. Muito legal. E curiosidade também, né, de como que é o passo a passo. Então, doutor, a gente prometeu semana passada, hoje a gente vai cumprir. Entender, então, passo a passo, como que é feita a cirurgia, como que funciona, doutor, esse procedimento? Então, a um primeiro momento, nós fazemos uma avaliação médica, né? Ali a gente vai ver como está o couro cabeludo, se apresenta alguma doença ou não. E assim, tendo uma indicação para fazer o transplante, a gente marca esse transplante. E precedente a isso, nós solicitando exames, solicitamos avaliação cardiológica. E faz todo um pré-operatório, mesmo sendo uma cirurgia eletiva, para sair um procedimento, assim, para que tudo decorra bem durante o procedimento. Entendi. Olha ali, eu vi raspando com aquelas marcações. Raspa então a cabeça da pessoa. Então, é necessário, né? A princípio, a gente acaba fazendo uma demarcação na região frontal, se for o caso de fazer um transplante na região frontal. E também, se for scalp médio ou coroa, tudo a gente faz uma demarcação antes do procedimento. Logo após, a gente vai demarcar da região onde vai extrair. A gente extrai o folículo da região lateral e posterior. Então, o transplante capilar, hoje é a técnica FUE, é aquela técnica do fio a fio. A gente faz o quê? Uma transferência de folículo de uma região que você tem para uma área que não tem. Nossa. Então, é muito natural. Que legal, né, doutor? Gente, que legal. Então, não tem como dar rejeição, porque é algo do nosso próprio corpo. Não tem como dar rejeição, Lucas. É da própria pessoa, que a gente chama de autólogo, né? São fios da própria pessoa. Nós não podemos transplantar fio de outra pessoa. Nossa. É bem natural, é feita uma técnica, assim, é individualizada, bem personalizada o transplante. Cada pessoa tem sua individualidade. Sim. Eu tô vendo que vocês estão aplicando, tá vendo ali, amiga? Não sei se a imagem de vocês aí tá vendo, mas que legal, né? Nossa, que trabalho. Doutor, agora vendo assim o desenho, né, do couro cabeludo daqui, como é que é? Vocês vão seguindo mais ou menos o couro cabeludo? A pessoa fala, não, eu quero uma coisa assim, o paciente pode decidir isso, não? Não, basicamente tem técnicas, né? A gente tem medição, porque a gente tem que deixar uma testa compatível e fazer uma harmonização com a face da pessoa. Às vezes a pessoa tem um rosto um pouquinho mais alargado, um pouquinho mais estreito, então tem que fazer uma harmonização. A gente fazendo umas medidas métricas aí. E aí também a gente não pode fazer aquela linha chapada, muito de reta. boneco, né? Isso. Às vezes a pessoa também não tem têmpora, a gente tem que reconstruir as têmporas, que é um dado muito importante para um transplante capilar ficar bem natural. Mas aqui mesmo, então, vocês também fazem nessa lateral também? Fazemos. É necessário, né, Lucas, que às vezes o paciente chega lá e não tem nem noção, mas nós como profissional temos que falar para ele a melhor técnica, o melhor desenho para esse resultado de transplante sair natural. Que interessante. Então, todas essas marcações que a gente está vendo ali, vocês fazem para definir de onde vai tirar, onde que vai pôr e até mesmo esse desenho. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu chego primeiramente na clínica e já começo com um desenho com o paciente, né? Ali a gente vou explicar para ele o passo a passo, que olha, eu vou desenhar, né, se for o caso, região frontal, vou desenhar a região frontal, ou às vezes, não, o meu caso é coroa, vamos desenhar ali, vou dar um promédio de quantos fios vou ter que retirar para fazer o transplante, e a quantidade de fios, às vezes o pessoal fala, nossa, fez 3, 4, 5 mil fios, isso é dependente de cada situação, não existe um parâmetro, uma quantidade de fio específica, a gente procura trabalhar com o máximo de fios possível. Tá? Nossa, você coloca um a um ali? Um a um, por isso que a técnica é... Você faz 3 mil? Incrível. Isso, 3, 4, até 5 mil fios, se for necessário. Mas não é que a gente vai colocar 5 mil fios. Né? A gente vai colocar conforme o paciente tem para doar também, porque não adianta eu arrumar aqui e estragar aqui. Então tem que ser compatível, tem que ter aquela harmonização. Gostei dessa, né? Que adianta pôr o cabelo aqui e ficar sem o lado. Isso, então a gente faz ali a técnica FUE, fazemos sedação oral, o paciente não fica induzido assim, como fosse entubado, não. Se eu der um toquinho na pele dele, ele já vai responder, né? Ele mesmo fica, é como se fosse um ansiolítico, para dar uma relaxada, dar uma dormidinha ali básica, né? Nós fazemos também anestesia local.
Então, é um procedimento minimamente invasivo, tá? O paciente, basicamente, ele não sente dor, porque a todo momento a gente fez uma infiltração, fez anestesia em toda a região onde a gente vai tirar os fios. E assim também a gente faz anestésico, onde nós vamos colocar, que primeiro a gente faz a extração, depois a gente faz as incisões para colocar o folículo na região calva. Entendi. Doutor, qual o tempo de procedimento? Lucas, é variável. Dependendo do grau da calvície, que hoje a gente tem de 1 ao grau 7 de calvície. 1 grau 7 a gente demora aí em torno de 10, 12 horas de procedimento. Gente, que cansativo. Às vezes o pessoal fala, mas por que tanto tempo? Não é... É porque é fio a fio, aquela coisa bem minuciosa, né? Não pode ser aquela correria. Então, o tempo a tempo é essa média mesmo, não tem como a gente antecipar. E a gente trabalha ali com aquela questão assim, de dar o melhor para o paciente. Então, na nossa clínica, o tempo, para mim, né? Ele faz o capricho, eu quero gente. fazer. Ele não vai falar isso, mas é que ele é muito caprichoso, entendeu? Quem faz com o doutor sempre comenta isso, é o capricho, é o detalhe que faz toda a diferença, né, amiga? A gente quer dar o melhor ali. Então, o tempo, a clínica é nossa mesmo, tá? Eu e a esposa, que somos médicos, tem nossa equipe. Então, a gente fica o tempo que for necessário para dar o melhor possível. Decide a hora que vai sair. Gostei. A hora que apagar a luz, é ele que decide, gente. Não é ninguém que manda para ele apagar a luz. Eu adorei. Sim. Aí nós fazemos esse procedimento. No dia seguinte, o paciente vem para retirar o curativo de onde foi extraído os fios e fazer a primeira lavagem do couro cabeludo. Com 7 dias, a gente já marca um retorno para ele tirar aquelas crostinhas, porque quando você observa um transplante imediato, fica como se fossem umas bolinhas brancas, verdade, né? Aquilo ali é tecido adiposo. Quando a gente extraiu o folículo, ficou ali meio que uma gordurinha. Essa gordurinha ela vai se disseminar, vai se desfazer, aí fica uma crostinha. Com 7 dias a gente tira essa crostinha. Com 30 dias vai voltar na clínica para a gente fazer uma avaliação, e depois a gente tem acompanhamento com esse paciente até 1 ano. Então a gente vai acabar o resultado final desse transplante, a gente fala que é 1 ano. É o resultado final, né? Doutor, aí a mulherada faz também? Fazem, tem tido muita procura. Tem uma prima que ela perdeu bastante cabelo, assim, bem falhada, e ela tem vontade de colocar. Isso, nós fazemos, tem muita procura em mulheres, tá? Porque a mulher tem aquela alopecia androgenética, tá? Sim. Tirando as alopecias cicatriciais que a gente fala, que são as doenças que aí tem medicamento, é um tratamento diferenciado, tem as androgenéticas, mesmo com tratamento clínico, não é satisfatório. Aí nós temos que fazer um transplante. O transplante da mulher já é diferente. O transplante da mulher a gente não raspa a cabeça, a gente tira uma faixa da região posterior, tá? Mas não é retirada aquela faixa da técnica FUT. É uma técnica que a gente meio que rebate o cabelo e raspa uma parte e extrai fio da região posterior. Depois rebate o cabelo para trás, fica imperceptível, não demonstra que foi feito transplante. A gente tem também muito rebaixamento de testa em mulher. A mulher que tem um pouco a testa um pouco alargada, a gente faz e fica sensacional. Entendi. Você diminuiu o tamanho da testa. Isso. Fazemos também transplante de sobrancelha, né? Aquelas mulheres que tempos atrás retirou muito, com micro, ou por outra situação, talvez por um acidente, por um trauma qualquer, e foi perdendo ali os fios. E aí vira uma alopecia cicatricial e já não retorna mais. Então a gente acaba também fazendo a cirurgia de sobrancelha. Retiramos também da região da nuca, implantamos e fica muito natural. Nossa, que o resultado demais, sensacional. Olha, para você que está curioso, eu sei que passou durante todo o tempo aqui os contatos, né, da clínica Filos Capilar. O Instagram deles é Filos com 2 L's, tá bom? Capilar. Se você quiser dar uma seguidinha lá, tá esperando aí para você, Van? Você pode seguir também. Tem o site. Eu ponho para vocês só um pouquinho. O site deles também, gente, estava dando uma olhada no site, é bem completo, explica bastante. Você vê cases de sucesso também para você entender como que vai ser o resultado em você. É muito legal, tá? E a clínica é linda, né? Linda. A gente mostrou aqui, maravilhosa. Olha só para você, Filos Capilar, tá bom? Segue lá, que eu acho que é bem bacana para você tirar dúvida. O doutor pode responder perguntinhas. A gente mostrou para vocês esse caso aqui, ó, também. Olha que incrível. Que diferença. Doutor, obrigado, viu? Excelente mesmo, viu? Parabéns. Doutor, obrigado. Eu que agradeço você. Aí você tem que voltar, porque a gente tem que falar dos mitos ou verdades sobre o transplante capilar. Tá ok, Lucas. Que tem muita coisa rolando na internet aí que não é verdade. E o doutor pode tirar pra gente essas dúvidas. Pode ser? Pode sim, será um prazer. Obrigado, viu? Um beijo pra esposa também. Tá ok. Tem que trazer ela junto pra gente conhecer aqui pessoalmente. Sim, vamos ver, sim.